Olá, novo moderador, moderadora da Lidera. Parabéns por ter chegado ao último vídeo assíncrono da nossa formação inicial. E se você chegou até aqui, você já entendeu melhor sobre o propósito da Lidera, sobre a estrutura das aldeias, sobre sua postura enquanto guardião delas. E então vamos entender um pouco melhor sobre o que às vezes muita gente torce o nariz, mas é o que sustenta o nosso trabalho, que é a organização e os fluxos administrativos. Primeiramente, é importante lembrar que vocês, enquanto moderadores, ganham 30 minutos para poder realizar esses momentos administrativos por encontro de aldeia. Eu aconselho que vocês dividam esses 30 minutos entre 15 minutos antes da aldeia e 15 minutos pós-aldeia. Esses 15 minutos antes ficam como um ritual de preparação. É bom conferir o link do encontro para ver se está tudo certo, fazer aquele teste básico de áudio, de internet, de câmera, para não ter estresse também na hora de entrar na sala. Vocês podem também relembrar nas suas anotações os últimos tópicos discutidos naquela aldeia. E é sempre importante que, pelo menos 30 minutos antes do encontro, vocês compartilhem um lembrete que aquela aldeia vai acontecer, aquele encontro vai acontecer no grupo do Telegram da aldeia, com o link do encontro, mesmo que seja o mesmo sempre. Eu, enquanto moderadora, por exemplo, coloco sempre no meu Google Agenda 30 minutinhos antes da reunião, 15 minutos com o link do Google Docs que eu utilizo para poder registrar, eu utilizo em tela dividida para poder continuar olhando os participantes, eu coloco ali os principais tópicos que a gente discute, com um breve planejamento do que é que vai ser aquela aldeia, se eu vou, qual chegança que eu vou realizar, se eu vou realizar algum mindfulness, e para relembrar quais foram os tópicos discutidos na última aldeia. A mesma coisa eu faço para os 15 minutinhos ali depois que a aldeia acaba. Coloco um evento com as principais funções que eu preciso fazer. E quais são elas? A tarefa número 1 é preencher a chamada na planilha oficial. A gente deixou bem detalhadinho como preencher essa planilha, como preencher a chamada no nosso guia dos moderadores. Falta para quando a pessoa não esteve presente, o que significa meia falta, presença, antes ou ainda, não teve encontro. Então, a gente tem uma série de status e classificações ali para cada participante que vocês precisam se atentar na hora de preencher. Além da chamada, vocês precisam preencher obrigatoriamente o formulário de registros de encontro. Nele você registra, mesmo se não teve encontro, ou seja, se você teve que cancelar, se tiveram 0 participantes, ninguém entrou, vocês precisam registrar lá também. Se alguém mediou no lugar de vocês, quais foram os temas discutidos, se teve algo que precisa encaminhar para cima, algo que precisa encaminhar para a lidera, algum pedido de ajuda, então é muito importante que vocês preencham esse formulário. Por último, a gente estimula que vocês, enquanto moderadores, criem um combinado com os participantes de tirar um print no final do encontro, ou no início, pegando o dia e hora, com todos os participantes que estiveram presentes para enviar no grupo do Telegram. Assim, eles, enquanto participantes, têm evidência de que estiveram presentes ali naquele encontro, para além do registro da chamada de vocês no formulário de registro e chamada. Junto com esse print, vocês podem também mandar uma mensagem de agradecimento, enfim, um ritual que vocês queiram criar com a aldeia de vocês. O preenchimento da chamada, do formulário de registro e o print também como resguardo é muito importante, porque é através desses mecanismos que a gente consegue controlar a frequência dos integrantes, para entender se eles vão continuar em aldeia, se a gente vai colocar uma nova pessoa naquela aldeia ou não. Enfim, então é muito importante que vocês preencham. Caso as chamadas não estejam preenchidas até o final do nosso fechamento de horas, vocês ficam sem receber por aquela aldeia, aquele encontro específico que ficou sem preenchimento. Então é muito importante que vocês consigam preencher certinho, tanto para vocês receberem corretamente, tanto para os participantes também terem ali o controle de frequência adequado. Para além do desenvolvimento dos participantes, ser moderador também é um compromisso com o próprio desenvolvimento. E por isso a gente também se encontra todo mês em nossas reuniões de alinhamento mensal. Então a gente tem uma reunião ali mensal para poder fazer todo tipo de alinhamento, coletar feedbacks, entender que se vocês estão tendo algum tipo de desafio para a gente poder apoiar vocês. E você também participa de uma aldeia exclusiva de moderadores. É uma aldeia sigilosa, mas que a gente consegue compartilhar desafios de moderação para poder se apoiar, entender como o outro media, talvez agregar práticas e atividades dentro da sua própria aldeia. Então é um momento muito importante de acontecer, que vocês precisam participar enquanto moderadores. Afinal, quem cuida também precisa de um espaço para ser cuidado. E vocês podem estar se perguntando, uma dúvida que surge muito, e se eu não puder mediar o encontro no dia? A nossa primeira orientação é não cancele a aldeia. Pense que cada aldeia precisa ter, em média, 22 encontros no ano. Isso para manter o vínculo, o impacto, continuar acontecendo certinho. Por isso, o protocolo oficial é que vocês escolham de 1 a 3 pessoas que sejam previamente mapeadas ali para assumir o seu lugar de moderador, excepcionalmente, de forma remunerada, nos encontros que você não puder, por alguma emergência ou por algum motivo maior. Mas porque alguém do próprio grupo, não outro moderador, por exemplo. A gente entende
que as aldeias são confidenciais e colocar um outro moderador poderia atrapalhar um pouco esse processo de vínculo, de confidencialidade. Então, a gente criou esse fluxo justamente para garantir que não haja quebra disso. Na prática, você escolhe ali aquelas pessoas que são mais participativas, mais engajadas, mais acolhedoras, ou estão há mais tempo na aldeia, conversa com elas previamente já para entender se elas teriam interesse, caso haja a necessidade. Explica que essa substituição momentânea será remunerada pelo valor ali que o moderador ganha pela hora. E orienta também antes do encontro sobre dinâmicas que você pretendia fazer naquela aldeia, temas que ficaram pendentes que podem ser discutidos, o que fazer se tiver um novo participante, além dessa orientação básica de como o encontro funciona. Mas normalmente, como a pessoa já está na aldeia, ela sabe como é que aquela aldeia funciona, só para reforçar mesmo, ela faz essas orientações básicas para que a pessoa não fique perdida antes da aldeia. Depois do encontro, você ainda fica responsável, caso alguém te substitua, de coletar, então, como é que foi a frequência para registrar na chamada, de entender quais foram os principais tópicos discutidos, quais pessoas estavam presentes, para poder falar no forma de registro, e também, se tiver alguma ocorrência, alguma reclamação, para poder preencher o formulário de ocorrência. Se não teve jeito e você realmente precisou cancelar aquele encontro, vocês não são remunerados por esse encontro, mas vocês ainda precisam colocar que não teve encontro no formulário de registro e na chamada. Se surgir alguma coisa muito fora do comum, vocês não precisam decidir nada sozinhos. A equipe Lidera está aqui para apoiar vocês e avaliar melhor a saída juntos, entender o que é que a gente pode fazer, como é que a gente pode apoiar. Obrigada por assistir até aqui e por topar essa missão com a gente. Juntos a gente constrói um movimento muito mais acolhedor e humano. Até breve.